Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live do nosso Esquenta Kona GP. Para quem não sabe o que é o Esquenta Kona GP, o Esquenta são lives semanais que nós estamos fazendo até a data do nosso grande evento, que vai ser agora do dia 24 ao dia 27 de julho, que é o congresso online, o Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos, tá bom? No finalzinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. O nosso objetivo aqui agora é compartilhar conhecimento. Eu já quero pedir de uma vez para vocês, durante a fala das nossas convidadas de hoje, se você tiver uma dúvida, se você quiser colocar uma pergunta, coloque de uma vez no chat, não espere acabar a palestra, o bate-papo, para que você possa botar sua pergunta, porque existe um lag entre a gente falar e vocês receberem a informação de onde você está assistindo. Então pode ser que a sua pergunta não seja respondida, tá bom? Então vamos combinar assim, surgiu a dúvida, quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário, faça durante a fala das nossas convidadas, tá bom? Então eu quero chamar aqui no palco Laura Curcio e Heloísa Magrin. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Falei certo, Laura? É Laura Curcio. Alô, alô, tá tudo certo. Ah, Tudo maravilha. bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então vamos começar aqui o seguinte, a Laura, primeira vez que ela está com a gente, né, grande Elo? E quero deixar aqui aberto para falar quem é Laura Curcio. Bom, vamos lá. Sou formada em Direito, né, pela Universidade de Jaguariúna, Unifage. Já faz um tempinho já que eu me formei. E hoje eu trabalho na parte de compliance, ESG, na parte de proteção de dados, toda a parte de segurança da informação, governança, é todo um leque aí de coisas, além dos cursos que a gente faz, né, para se especializar, né? Já fiz vários cursos de LGPD, fiz cursos mais focados em compliance, em ESG, e sou mãe de 5 gatos, que nem a gente estava brincando hoje, né, pessoal? Eu sou mãe de 5 gatos. Mas é isso, assim, sou uma pessoa bem um pouco tímida, mas também um pouco falante às vezes. E ela tá aqui, gente, como é que fala? Tô nervosa. E tá nada, você vai ver, vocês vão ver quando ela começar a falar, né, Elô? E Pois vamos deixar aqui agora, então, para falar quem é Elô Magrin, Heloísa Magrin. Olá, boa noite, Wagner, boa noite, Laura, boa noite todo mundo que está aqui. Eu sou Heloísa Magrin, para quem não me conhece, sou consultora de profissão, sou professora de paixão e sou coach e mentora por gratidão. Isso é o que eu faço e o que me move. Então, e hoje estamos aqui para falar sobre gerenciamento de projeto e sou muito grata ao Wagner pelo 6º ano seguido, né, ou seja, desde o primeiro, estamos aqui juntos no Kona GP e, também no Kona Agile, que será o 5º ano esse ano, né. Então, estou aqui hoje para falar com a Laura sobre LGPD, que é um ponto muito importante que poucas pessoas prestam atenção em gerenciamento de projetos. E hoje, principalmente, quando a gente fala muito, né, sobre segurança de dados, sobre segurança da informação, a gente tem os 2 lados, as 2 vertentes, né, o da empresa, que é com a garantia dos dados, e o das pessoas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que, muitos projetos, todos os projetos que envolvem a área que usa, né, os dados das pessoas, de qualquer porte, em muitos setores, praticamente todos os setores, acabam, utilizando e tendo que cumprir a LGPD. Então, nós vamos falar um pouco aqui hoje para colocar todo mundo aí na mesma página, e a Laura tem uma experiência muito boa com isso e vai trazer bastante coisa aqui para a gente. Bem-vinda aqui com a gente, viu, Laura? muito Maravilha. obrigada pelo convite, viu, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Então, o palco é de vocês. No final eu volto aqui para a gente fazer a sessão de perguntas do pessoal que está no chat. Lembrando, gente, coloque a pergunta durante a fala da Laura e da Heloísa, tá? Não espero acabar tudo para poder colocar sua pergunta, porque assim a gente consegue responder aqui ao vivo, tá bom? O palco é de vocês. Obrigada, Wagner. Bom, pessoal, estou aqui hoje como host aqui da Laura, que é uma grande honra para mim que ela tenha aceito estar aqui comigo hoje, né. E
A gente vai falar sobre essa parte mesmo da segurança de dados das pessoas. Como eu já dei um spoiler ali no início, nós, dentro de segurança de dados, nós temos esses dois lados, né? Tem o lado da segurança de dados que a empresa, né, preza, porque são os dados dela e os dados que estão sob sua guarda, e o uso que a gente faz dos dados das pessoas, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Laura vai falar para a gente melhor aí o que é LGPD, mas é o uso dos dados das pessoas. E nós usamos isso muito em projeto, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente que é de projeto, que está aqui junto faz tempo, que acompanha todo mundo que acompanha o CONAGP, todo mundo usa dados das pessoas e nós usamos os dados não só depois que a gente entrega os projetos, mas durante a execução dos projetos. A gente usa dado de teste, a gente faz cargas de dados, a gente faz transferência de dados entre tipos, principalmente hoje entre a parte on-premise, né, os dados que estão dentro de servidores físicos para a nuvem. Então, a gente faz muitos projetos que usam dados das pessoas. E eu falei vários exemplos aqui, principalmente da área de TI, que é a minha área, mas também as pessoas da área de saúde, as pessoas da área de transportes, N coisas. Aí a Laura vai explicar melhor para a gente aqui, porque hoje a especialista aqui é ela e eu sou a pessoa que utiliza as informações que ela me passa, tá bom? Então é um grande prazer para mim trabalhar com a Laura, que é uma pessoa fantástica, ótima, assim, uma profissional e tanto, então uma grande honra para mim estar aqui hoje com ela, tá. Então eu gosto muito também dela como pessoa, tá, além dela como profissional e como pessoa. Então, eu acho que vocês vão aproveitar aqui com a gente hoje. Então, Laura, começa contando aí para a gente o que que é LGPD, onde se aplica, explica aí para o pessoal, por favor. Bom, primeiramente, obrigada, Lu, pelas palavras de carinho. Você é uma querida mesmo. Nossa, tenho só palavras boas para falar para você. Bom, vamos lá. O assunto é extenso, né? E é bem complexo. Então, eu vou tentar resumir o máximo possível, explicar um pouquinho do que é LGPD, né? Então, a LGPD, lógico, todo mundo a gente já sabe, que nem a Elo falou, a gente vive no mundo digital. E hoje, a gente tem a liberdade de resolver quase tudo de forma online, né? O que acaba sendo muito propício para a gente ter dado em qualquer lugar. Então, absolutamente tudo que a gente faz hoje, a gente tem que inserir nossos dados, seja para cadastrar nossos dados, seja para cadastrar em alguma rede social, seja para entrar num banco, tudo a gente usa nossos dados, tá? Então, o principal propósito da LGPD é proteger esses dados e o direito da liberdade de privacidade das pessoas, tá? Então, a LGPD ela vai exigir um nível enorme de transparência por parte das empresas, além de ter consentimento, um consentimento adequado para a coleta desses dados, né? Adoção de medidas de segurança para proteger que essas informações não vazem, porque a gente já viu N casos na mídia de informações que vazaram, né? CPFs e etc. E além dessas medidas, é garantir que o direito das pessoas, né, dos titulares dos dados, como a gente chama, tenham acesso livre à correção, exclusão, direito de não ter mais aquele dado naquele lugar. Então, vários pontos da LGPD são muito importantes para isso. Eu até anotei aqui algumas coisas legais para falar para vocês sobre a LGPD, que eu queria, né, citar. Dado pessoal. Quando a gente fala de dado pessoal, tem uma diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível. O dado pessoal é aquela informação que é relacionada à pessoa natural, que ela pode ser identificada ou identificável. Vou falar isso um pouquinho mais para frente. Eu vou falar do dado pessoal primeiro. O dado pessoal, ele é, por exemplo, o nome, o RG, o CPF, telefone, endereço, tá? Então, esse dado pessoal que você tem, ele constitui você como pessoa física, tá? A pessoa jurídica, ou seja, CNPJ e etc., elas não são consideradas como um dado pessoal, tá? Isso tem muita confusão disso, às vezes, com as pessoas. E o dado pessoal sensível, que é outra categoria de dados, são aqueles dados que podem gerar algum tipo de discriminação. Então, são dados como origem racial, etnia,
convicção religiosa, tá? E aí tem aquela questão que eu falei, né, de pessoa identificada ou identificável, que é aquele caso de você poder ser identificado de forma direta ou indiretamente. Por exemplo, a pessoa coloca seu CPF. Não é qualquer lugar que você vai conseguir identificar a pessoa só com CPF, mas ela é identificável, né? Então a gente tem essa questão, por exemplo, biometria também, né? Alguns lugares a gente pode identificar a pessoa com a biometria, tá? E aí a LGPD ela também vai trazer as bases legais de tratamento. Ou seja, são fundamentos jurídicos que permitem a coleta, o armazenamento, o uso dos dados e o consentimento, inclusive, né? Execução de contratos e etc. Tá? E tem a finalidade, que também é um ponto extremamente importante da LGPD, que se você é gerente de projeto e já conhece um pouco de LGPD, você sabe que finalidade é aquele negócio que você tem que ter a finalidade certa para você mexer com aquele dado. A LGPD ela não permite nenhuma finalidade genérica. Você tem que ter aquilo desenhadinho no processo de vocês, dentro do projeto, para que você vai usar aquele dado daquela pessoa, do cliente, etc. Né? E aí, quando a gente fala de LGPD, também tem dois termos que são muito importantes, que é o operador e o controlador. O controlador de dados é aquela pessoa que toma as decisões referente ao tratamento dos dados. E o operador é a pessoa que opera os dados, né, em nome do controlador. Então, esses são alguns termos que eu vou acabar falando no meio do nosso bate-papo, mas é bom as pessoas saberem, né? E são muitos termos técnicos que às vezes a pessoa passa batido, às vezes não conhece, né? E a LGPD, ela é interessante porque ela se aplica a todas as empresas, Elô, independente do porte delas, mas todas elas que são do ramo ou que têm a localização, que realizam o tratamento de dados de indivíduos residentes no Brasil. Então, assim, independente se a empresa é estrangeira ou não, e ela oferece bens e serviços aqui no Brasil, ela tem que se adequar à LGPD. Não é só as empresas brasileiras que têm que se adequar, não. As que trabalham de fora para pessoas aqui do Brasil também. Isso eu acho bem legal comentar. Mas eu falei bem por cima, assim, é um tema extremamente tenso. Se você não conhece, vale a pena demais se aprofundar nisso, viu? Ah, legal. Achei interessante, até porque outro dia mesmo, né, eu fui fazer um procedimento médico e perguntaram a minha religião. Eu fiquei assim na hora, né? Falei, ninguém nunca pergunta a minha religião. Quando eu vou no médico, né? Tudo bem que eu ia fazer um procedimento. Eu respondi, claro, mas na hora eu achei muito estranho. Por que precisa saber, né? Porque era uma instituição lá, um hospital que é mantido por uma determinada religião ou não, mas não sei. Depois eu até fiquei pensando que poderia ser como era um procedimento, né? Poderia ser por alguma coisa de razão de uso de sangue ou qualquer coisa que algumas religiões têm restrição. Mas de qualquer forma eu não fui informada por que ou como, né? E na hora, até porque como a gente sempre conversa sobre isso, eu fiquei pensando, puxa, será que eu deveria dar, né? E como você Exatamente. falou de casos, né? Um caso bastante icônico que tem aqui no Brasil, que foi acho que o primeiro caso que teve, foi de uma construtora que vazou os dados, né, da pessoa que comprou um apartamento, uma construtora famosa, a gente não vai falar o nome aqui, vocês podem procurar na mídia que está lá, é verdadeiro esse caso. E aí, todas as lojas de vender piso, cortina, fechamento de varanda, todo mundo já ligou, já sabia, né, que a pessoa tinha comprado aquele apartamento, daquele tamanho, daquele padrão, porque todo mundo já estava oferecendo as coisas específicas para ele, várias outras empresas. E a pessoa entrou na justiça e ganhou, foi indenizada, inclusive, né? Então, esse é um caso assim no Brasil, acho que o primeiro que aconteceu, então ele é bem icônico. Então a gente tem sim, porque às vezes, Laura, eu coloquei isso porque os gerentes de projetos e principalmente as pessoas que trabalham com projetos, a gente manipula muitos dados, sim, né? Como eu falei, dados das pessoas, dados dos clientes das empresas para as quais nós estamos fazendo os projetos, né? Dos beneficiários de um determinado plano de saúde, dos clientes de um determinado banco. Então, a gente está trabalhando com os dados, sim. E a gente sempre
sempre acha que quando a gente está trabalhando com esses dados, né, a gente pode coletar os dados, armazenar esses dados, assim, sem tanta preocupação, digamos assim, com vazamento, coisa assim, porque nós estamos ali num momento de projeto, então todo mundo que trabalha no projeto tem acesso, está trabalhando ali, está com isso disponível, então dá a impressão que nada vai acontecer. A gente também, como brasileiro, acho que a gente tem muito essa coisa da confiança, do achar, né, que não vai ter. Que E aí nunca eu vai queria acontecer com a saber, gente, né? nunca vai acontecer com a Nunca vai gente, acontecer né? com a gente. Exatamente, a gente Exatamente. pensa que isso. E o gerente de projeto, né, ele precisa ter consentimento para usar esses dados, para coletar esses dados, armazenar. Em que situações que ele vai precisar fazer esse procedimento de uma maneira formal, porque ele está trabalhando com dados ali? Então, Elo, o consentimento é, inclusive, uma das bases legais, né? Ele tem que ser solicitado, né, em algumas situações, como, por exemplo, a coleta de dados para finalidades específicas, compartilhamento de dados com terceiros, uso de dados para marketing, por exemplo, marketing direto, para tratamento específico de dados sensíveis, tá? Dados sensíveis, que nem você falou aí da sua religião, né? A pessoa precisava de pedir um consentimento para isso, mas além desse consentimento, além do que o titular de dados ele tem o direito de revogar. Então, você podia ter falado lá, eu não quero que use esse meu dado, ou eu quero que exclua, né? É um direito do titular que pode revogar isso a qualquer momento, de maneira bem simples, gratuita, tá? A lei prevê isso. E tem situações, inclusive, que não precisam algumas situações que precisam específicos de consentimento, né? Me confundi aqui um pouquinho, calma, tô nervosa. Tem algumas situações em que o consentimento ele é necessário, né? Então é importante ressaltar que o consentimento ele tem que ser obtido de forma bem clara e específica e a natureza dele ele tem que ser informado. Para que você vai usar os meus dados? Por que você vai usar a minha religião? Eu quero saber. A pessoa que vai pegar o seu dado, ele tem que te informar. Mas nem todas as situações, elas exigem que tenha um consentimento, tá? Algumas delas, por exemplo, para obrigação legal, para cumprimento de obrigação legal, para executar um contrato, por exemplo, para proteger a vida ou a saúde em casos emergenciais, né, no caso, e legítimo interesse, né? Existem essas situações que não exigem o consentimento, porém, né, além, né, por mais que elas não tenham o consentimento, elas têm que ter os outros princípios, que é finalidade, uma finalidade específica, né? Por que você vai estar usando aquele dado? Qual que é a necessidade de você estar usando aquele dado? A transparência, né, que é um dos principais pilares da LGPD, e a segurança, né, que é aquelas medidas de segurança que todo projeto tem que ter, independente dele ter uso de dados ou não, né? Então, basicamente, é isso, né? São duas situações adversas, mas todas elas têm que seguir os princípios da LGPD. Entendi. Bom, aí você falou aí agora há pouco sobre os tipos, né, de dados das pessoas, e falou um pouquinho até sobre esses dados, você falou sobre dados biométricos, né, sobre biometria, e é porque a gente hoje vê muito, né, não só nos projetos, mas imagino que quem compre, né, dados que são vendidos não tem bons interesses, né, não tem boas finalidades aí, mas a gente usa mesmo, é normal, né, quer dizer, eu não sei se é certo, mas em projetos normalmente, principalmente quando a gente vai fazer teste, né, eu lembro quando a gente fez um e-commerce aí famosíssimo, que o maior e-commerce aí do Brasil, a gente pegava assim meu dado do meu marido, entendeu? Mudava o nome e tal, e usa. E isso dentro da área para a gente fazer pelo menos os testes unitários, quando a gente está fazendo desenvolvimento, é uma prática comum, né? Então, eu queria entender melhor o que pode, e ali a gente não está naquele momento tão preocupado com segurança,
né? A gente está trabalhando ainda na parte de desenvolvimento. Existe todo o arcabouço em torno da segurança, da empresa que a gente trabalha, do tudo que está em volta, mas a gente como desenvolvedor, a gente como teste de mesa, teste de projeto, para a gente fazer essas coisas, às vezes a gente não está ainda naquele momento, como ele é um momento não oficial, digamos, né? Ele ainda não está em produção, ele está ali, a gente está na hora do desenvolvimento, a gente talvez não tenha toda essa preocupação. Então, quais são assim, os principais tipos de dados que a gente tem que ter maior preocupação? Os dados pessoais sensíveis. Para começo de conversa, os dados pessoais sensíveis, eles já requerem um tratamento especial devido à natureza sensível deles. Então, eles têm que ter um consentimento específico também, tá? Do titular dos dados. Mas tem outros dados que você pode utilizar. Você falou, você pegou os seus dados, mas vocês poderiam também optar por uma anonimização ou colocarem dados falsos, né? Esse é uma prática muito comum, às vezes, no mercado, que vocês podem usar. Mas, além disso, vocês têm outros tipos de dados, né? Que daí a LGPD, ela traz que ela abrange todos os tipos de dados possíveis, assim, ela traz todos os dados, ela é um book aberto de dados ali, né? Ela fala que tem dados pessoais, ela fala de dados de contato, que daí já entra em dado pessoal também, que é endereço e etc. Dado financeiro, então, conta, informação de cartão, dados de saúde, né? Então, informação médica e diagnósticos e afins. Tem os dados biométricos também, que é aquele que eu falei lá, então impressão digital, aquela famosa imagem de reconhecimento facial que muitos celulares têm hoje, né? Então, eu acho que a maioria dos celulares hoje já tem reconhecimento facial, então também é um tipo de dado, tá? Dados de localização, então geolocalização dos dispositivos móveis, né, que a gente fala, né? Tem aquele lá, permitir que isso seja rastreável, não rastreável. Dados de comportamento, então, preferência de compra. Sabe aquele negócio de tipo, eu dei uma olhadinha num negócio aqui, tem vários advertisements aqui para mim sobre aquela compra ali que eu estava querendo fazer, né? Que eu estava pesquisando. Então, e os dados pessoais sensíveis, né? Que são outros dados que a gente realmente tem que ter um tratamento específico, especial ali para eles. Mas, assim, é que nem você falou, né? Você estava usando o seu, você não tinha aquela preocupação anterior sobre, pode vazar? Eu sei que vocês têm, mas no sentido assim, às vezes, em vez de você usar o seu próprio dado, usa um dado falso, né? Coloca um dado falso de uma pessoa, assim, aleatória, que não Nem existe. sempre dá, Laura, porque as próprias regras, elas validam, tipo, né? Se o CPF é válido ou não. Eu não posso usar um CPF inválido. Tem várias coisas que acontecem que a gente acaba tendo que pôr entendeu? Mas, aí, nesse caso, né, a gente, quando a gente está fazendo, normalmente a gente usa o nosso mesmo. Mas aí a gente toma cuidado, né? Mas, aqui no gerenciamento de projetos, que é o que a gente está falando, a gente tem um termo que é assim: o responsável por tudo é o gerente do projeto. O gerente do projeto assume toda a responsabilidade dentro do projeto, tá? Mas o que esse gerente de projeto, porque como a gente está vendo aí, você falou, existem responsabilizações, né? Se esses dados vazarem, se acontecer alguma coisa, não só vazarem, mas forem utilizados de outra forma, porque a outra coisa que a gente tem também, quando a gente está trabalhando, principalmente nos projetos de TI ou de marketing, né, as pessoas acabam tendo alguma cópia, alguma coisa local, para fazer os seus próprios testes, para evitar falta de conexão, por N razões que a gente entende que existem, né, mas que a gente não deveria ter. E aí, se acontece alguma coisa, que pode ser uma pessoa leva isso aí, um notebook é roubado, porque principalmente hoje que todo mundo trabalha muito mais no híbrido, as pessoas se movimentam mais, né? Porque parte você está remoto, parte você está na empresa, então você acaba levando e trazendo mais o computador, né? E aí, então existe esse risco, né? E aí, queria saber
que o gerente de projetos deve fazer para, não digo se proteger totalmente, não vai ter como, mas para minimizar essa responsabilização que ele possa ter. Quais são as ações que um gerente de projetos deve fazer nesse caso? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é conhecer a LGPD. Então, conhecer toda a parte da LGPD. A lei hoje... A gente sabe que hoje é difícil ler lei no Brasil, né? Não é todo mundo que tem a capacidade de ler uma lei, de pegar a lei para ler, né? Mas existem treinamentos hoje no mercado que são excelentes para explicar a LGPD, especialmente nessa parte de projetos, né? Então, o ponto importante aí é conhecer a LGPD, todos os requisitos dela, todas as bases legais, porque aí, conhecendo, você sabe aonde que você consegue navegar ali dentro, de ter essa segurança com os dados, né? E aí a pessoa consegue integrar isso dentro do projeto. Então, tipo, ela consegue saber até onde que ela consegue usar o dado de uma pessoa, qual a medida de segurança que ela vai ter que ter, né? Qual que é o nível de aprofundamento naquele projeto que ela vai conseguir dar para aquele dado, né? Algumas situações, eu diria, para realizar a avaliação de impacto de privacidade, que também é um princípio da LGPD, né? Algumas situações são necessárias, especialmente para aqueles dados que têm um risco muito significativo de privacidade de dados, ou aquele risco de vazar, assim, é quase certo, sabe? Então, a gente tem vários clientes, né? Eu vejo vários clientes que às vezes pedem essa avaliação, mesmo que não tenha risco significativo de vazar o dado. Essa avaliação é muito importante para você ver que dados você vai usar e etc, né? Sempre ter o consentimento das pessoas, então, prevenir que você tenha, garantir que você tenha pegado o consentimento de todo mundo que precisa, que são os titulares dos dados, né? Implementar as medidas de segurança, que eu acho que é o tópico mais importante também, depois do conhecer a LGPD, que as medidas de segurança, é lógico, varia de projeto para projeto, né? Aí o gerente vai saber exatamente aonde o sapato aperta, né? Mas sempre ter, sei lá, um software muito bom para você poder prevenir que os dados vazem, antivírus e etc, né? Manter o registro de tudo que foi feito, porque se algum dado vazar, você já tem o registro de onde que pode estar vazando. Qual que foi, o que você fez durante o dia, é como se fosse um diário, tá? Esse registro. Fazer um registro de tudo que foi feito com aquele dado para você ver aonde que deu o problema. E assim, Elô, que nem você falou do modelo híbrido, né? Às vezes a pessoa vai para um café ali, deixa o notebook desbloqueado para poder pegar um canudo. Gente, pelo amor de Deus, nunca deixe nada desbloqueado, coloque senha em tudo, tenha cuidado, porque, que nem você falou, o notebook pode ser roubado. Tudo bem, pode ser roubado, mas se ele está com senha, está protegido com duplo fator de autenticação e etc., a pessoa não vai conseguir. Hoje existem N ferramentas de mercado, inclusive para aplicativo de banco. Eu descobri que você consegue agora colocar um timer para ele desligar. Se você, tipo assim, coloca a senha, você tem 1 minuto para você resolver tudo que você tem que resolver dentro do aplicativo de banco, senão ele fecha, você tem que colocar a senha de novo. Isso também é uma forma de prevenção. Então, assim, é sempre importante lembrar que a responsabilidade pela conformidade com a LGPD, ela é compartilhada, né, por todas as partes envolvidas dentro do projeto. Então, o pessoa principal do projeto, né, o gerente de projetos, ele é corresponsável se vazar. Então, toma cuidado aí, né, gente? Gostei do compartilhado. E eu achei uma coisa muito importante que você falou, porque fazer a análise de riscos de um projeto já deve ser prática, né, dos gerentes de projeto. Então, a gente já tem a prática da análise de risco do projeto em si, do que pode acontecer de errado dentro de um projeto e como a gente vai mitigar tudo. Mas você falou um negócio interessante, que é uma análise de riscos de segurança. Você pode falar um pouquinho melhor dessa parte para mim? A avaliação de impacto de privacidade, você fala? Avaliação de impacto de privacidade. A avaliação de impacto de privacidade. Ela é uma ferramenta para identificar e avaliar os riscos relacionados, os riscos e os impactos, né, relacionados à privacidade de dados. Os gerentes, eles têm que realizar
essa avaliação, né, em situações quando tem alto risco de privacidade, né, quando tem alto risco, assim, de vazar, como um tratamento, assim, sistemático, né? Pensa que aquilo ali tem que estar tudo redondinho, bonitinho. Pensa que é uma pessoa com toque. Eu falo que eu tenho que ser, tem que ser todo bonitinho, todo redondinho, né? E tem, assim, que manter o monitoramento, né, nesses casos de quando a pessoa tem que realizar essa avaliação de impacto, que nem eu falei, eu já vi pessoas, já vi projetos que eles não exigem essa avaliação de impacto, né? Mas eu também já vi clientes que, mesmo que os dados não tenham risco de vazar, eles pedem essa avaliação de impacto para garantir o monitoramento, né? Monitoramento regular, para que realmente nada aconteça. Em caso de transferência internacional também, essa avaliação de impacto é muito importante, né? Ela acaba envolvendo uma análise super detalhada dos riscos, as medidas mitigadoras, né? As contingências, né? No caso aconteça alguma coisa, documento de resultado, e aí também ele ajuda a manter uma segurança bem adequada, né? Minimiza os riscos, né? Porque a fonte principal dele é os riscos, né? Então ele acaba minimizando os riscos. E assim, ó, querendo ou não, ele é uma prática recomendada aí pelos maiores especialistas de LGPD, que envolve tratamento de dado pessoal e que tenha o maior risco de privacidade, assim, para vazar, entendeu? Então é uma avaliação super complexa, né? Às vezes até acaba participando especialistas de PO, né? Várias pessoas aí para fazer ela. Legal, você falou aí de PO, né? Mas conta para mim primeiro, se acontece um vazamento desse, a gente acaba tendo um problema. Qual é a primeira ação que deve ser feita? Quem deve ser notificado? Porque nem sempre você sabe, você tem acesso à pessoa lá na frente que foi, né? Exatamente. Primeiro, são as pessoas de dentro do projeto, né? Então, todo mundo que está dentro do projeto tem que estar ciente que o dado vazou, né? E o controlador. Geralmente, quando você vai executar um projeto, você é o operador. Então, você está cuidando do dado de outra pessoa, certo? Nesses casos, é do seu cliente. Então, primeiro, o pessoal dentro do projeto, o pessoal envolvido no projeto tem que estar ciente daquilo, que aquilo vazou, para vocês terem um tempo de resposta também e informar o controlador. Falar, ó, realmente teve um dado aqui e ele vazou. Depois que foi confirmado que realmente o dado vazou, tem que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, né? Muitas pessoas falam o termo curto, né, ANPD, mas eu gosto de falar Autoridade Nacional, porque eu acho que fica mais sério, assim, né? Mais forte. E em caso de incidente de segurança ou de vazamento que pode acarretar algum risco ou dano pro titular dos dados, tem que notificar a NPD mesmo, tá? A notificação, inclusive, ela tem que ser em até 72 horas da ciência do fato. Então, tem que correr. Eu falo que é um tempo muito curto. Assim, é exorbitante como é curto esse tempo, tá? Às vezes você não consegue fazer nada, nenhuma medida, nada o suficiente para poder mitigar o que está acontecendo. Mas eles pedem que sejam até 72 horas, tá? E assim, tem que notificar o titular do dado afetado. Às vezes, na hora, você não consegue ver quem que é, mas você tem que identificar quem que é a pessoa que foi afetada, quando isso possa acarretar algum dano para essa pessoa. E lógico, né? Além de notificar esse tanto de gente, ainda às vezes tem as partes interessadas, né? Os parceiros de negócio, né? Tem cliente do cliente, né? Então, assim, são várias pessoas que têm que notificar. Por isso que é importante você ter um plano de contingência, assim, ó, aconteceu, já deixa pronto quem que são as pessoas, deixa anotado, assim, os telefones de urgência, quem que você tem que notificar, tá? É que nem aquele negócio, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas é bom a gente prevenir e não precisar usar do que a gente precisar usar e não ter, né? Isso é interessante, porque existem casos bastante icônicos aí no mundo, né? Que são bem conhecidos aí, de grandes cases aí que vazaram, principalmente os mais ligados aí às mídias sociais, como Facebook, Google, que já tiveram multas assim milionárias anos atrás aí,
por conta Uhum. Mas existem também alguns vazamentos, inclusive aqui no Brasil, que também é público, né, que vocês podem olhar, que, embora exista uma massa muito grande de clientes, milhões de clientes, vazou aí, não milhões, mas, sei lá, 100.000 clientes, 160.000 clientes, eu acho que é o caso. Mas ele fala: 160.000 para quem tem 2 milhões, 3 milhões de clientes, o que é? Mas se você estiver dentro desses 160.000, for o seu caso, o seu único ali dentro, né, já para você já é muito importante, né? Para a gente é muito importante. Então, para cada pessoa importa. Então, a gente tem um universo muito grande, mas você pode ir reduzindo, né, aqueles dados que você vai usando, mas o ponto focal, aquele ponto que é uma pessoa que você está afetando a vida dela, é muito importante. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser colocada. E aí, Laura, você falou de um papel que a gente aqui, a gente conhece o gerente do projeto, a equipe, o arquiteto, né, Uhum. todo mundo que trabalha, quando a gente está falando da agilidade, a gente tem o Scrum Master, o PO, são vários Uhum. papéis. E você falou um papel diferente aí, que é um DPO. É isso que você Exatamente. falou? Um DPO. Exatamente. Quem é o DPO? Esse novo papel preciso incluir no meu projeto? Como que é? O que ele faz? O DPO, ele é uma pessoa, né, um encarregado de dados, né? Ele é uma pessoa que tem um papel estratégico e consultivo para a empresa, né? Existem outros papéis específicos que a LGPD pode trazer aí, né? Como, por exemplo, um técnico em proteção de dados dentro do projeto ou um responsável por LGPD também. Existem esses 3 casos aí que são bem comuns, né? O DPO ele tem esse papel mais estratégico, específico para auxiliar a empresa inteira, né? No caso, o técnico de proteção de dados ele é mais focado em aspectos técnicos de segurança e privacidade, ou seja, ele é mais focado dentro do projeto, e o responsável por LGPD, por exemplo, ele é uma pessoa que desempenha um papel geral, assim, vamos dizer, é um coordenador que conhece muito de LGPD e ele fica supervisionando o projeto para ver se está tudo em conformidade com a lei. Na prática, hoje, o que a gente mais vê é as empresas, o que elas têm feito, né? Elas têm elegido um DPO, né? E às vezes 1 ou 2 técnicos para acompanhar alguns projetos, assim. Eles deixam mais o DPO agindo e consultando os projetos, né? Agindo como uma pessoa focada em LGPD, que vai atuar em vários projetos de uma vez só, assim, sabe? Então, ela age como se fosse realmente um consultor. Entendi. Outra coisa que você falou, que eu fiquei pensando aí, você falou sobre a autoridade, né? Uhum, A autoridade da segurança de dados aí, uhum. do LGPD. Existe um organismo do Brasil responsável por isso? É uma entidade tipo uma Anvisa? Porque a Anvisa a gente ouviu falar muito aí, né? Na, na pandemia. Existe uma Anvisa do LGPD no Brasil? Exatamente. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é como se fosse uma Anvisa aí, ela é super brava, vamos dizer assim, é como eu gosto de falar. Ela estabelece, a LGPD, ela acaba estabelecendo algumas sanções administrativas, né, para aquelas empresas que não cumprem com a LGPD mesmo, né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é a responsável por aplicar essas sanções aí, né, que a gente fala. Elas podem incluir tanto como advertências, né, até multas, assim, de milhões, né? A multa, ela pode ir até 2% do faturamento da empresa, né? Só que ela tem um limite máximo, né, que é uns 50 milhões ali, super, é que nem eu falo, dinheiro de pinga, 50 milhões, o que é 50 milhões? Gente, baratinho, pouca coisa. E além disso tudo, uma coisa que, inclusive, eu gosto de falar muito na parte de compliance é a publicidade. Você imagina você ter na mídia que a sua empresa ou seu projeto vazou algum dado pessoal hoje. Com o tanto de mídia social que a gente tem aí, que é super importante, vamos dizer assim. Você imagina essa publicidade das infrações que você está cometendo dentro do projeto. Então, assim, é bem grave e ela fiscaliza mesmo, assim, a gente sempre tem que estar agindo conforme para não vazar nada e não ter que enfrentar a NPD aí por aí, né?
Eu acho que isso é a confiabilidade, né? Eu acho que Exatamente. nós, como pessoas, queremos ser pessoas confiáveis, então nós prezamos, né, pelas nossas ações para que todo mundo nos reconheça como pessoas confiáveis, pelo menos eu faço isso, vejo muitas pessoas fazendo também, e isso também acontece com as empresas. Então, quando acontece um caso desse, que nem você falou, a visibilidade, a publicidade que está em volta, afeta Pesa, muito a empresa, pesa afeta muito. muito. Por quê? Porque Ela você deixa de perde a fazer confiança. negócios, né? Ela deixa de Exato, criar negócios, ela deixa de ter uma credibilidade no mercado. Ela pode perder muito mais do que os 50 milhões que é o máximo da LGPD. Muito mais. exatamente. Eu acho que essa parte, eu acho que é bastante importante, né? A gente ter colocado essa situação, porque realmente eu tomei cuidado aqui, né, em não dizer os nomes, embora sejam casos públicos. Se vocês entrarem aí no Google, nem precisa ser no chat GPT, né, mas se vocês entrarem no próprio Google, você colocar aí os 5 maiores casos no Brasil, os 20 maiores casos do mundo, aparecem todo descrito, quem são as empresas, como aconteceu, e inclusive aqui no Brasil a gente viu durante o próprio período de pandemia, a gente teve problemas de vazamento de dados, a gente teve problemas de invasão a instituições públicas, né? Então a gente tem, isso tudo está na mídia, não tô, né? Então eu acho que isso afeta mais até do que a própria do que a própria multa em si, né? Do que o valor financeiro que ela tem que pagar, né? Afeta bastante, né? E eu acho que também tem assim, dentro do projeto, a gente tem várias etapas. A gente tem a parte de quando a gente vai fazer o blueprint ou quando a gente vai fazer o planejamento, nós definimos que vamos usar os dados, mas a gente não tem os dados ainda ali. Aí depois a gente, durante a execução mesmo, é que a gente acaba movimentando os dados e depois da entrega, os dados vão ser tratados dentro dos projetos que a gente já entregou, mas aí é a operação do dia a dia. Em que momento do projeto você acha que a gente deve se preocupar com a LGPD? Em que parte que você acha que a gente tem que ter do ciclo de vida do projeto que a gente deve entrar já com essa preocupação da LGPD? Olha, Lu. Desculpa, gente, só um minutinho, Laura. Quando eu falo LGPD, não é só a lei, né? É a preocupação com a garantia, né, a privacidade dos dados com os quais nós estamos tratando. Olha, Lu, a LGPD, ela incentiva que essas adoções de medidas de privacidade, elas sejam desde o início do ciclo de vida do projeto. Tem um termo muito conhecido que chama Privacy by Design. Lembrei, Privacy by Design. Essas medidas, elas têm que ser consideradas no planejamento do projeto já, né? Análise de risco, implementação das medidas, obtenção de consentimento e documentação. Mesmo que você ainda não saiba quais dados você vai usar, você tem que ter pelo menos uma noção para você poder executar o projeto, certo? Assumo eu, né? Então, vai depender muito do caso a caso, mas mesmo assim, você tem que, desde o começo do ciclo de vida do projeto, já se preocupar com essa questão de proteção de dados aí. Especialmente se você for usar dados sensíveis, porque a gente sabe que os dados sensíveis são os mais difíceis de serem tratados. Né? Laura, e o LGPD ele envolve também os dados de menores, porque às vezes a gente faz projetos aí, né, já citamos vários tipos, né, mas a gente faz também projetos de mobilidade, projetos da área de transporte, ou de companhia aérea, ou de companhias de viagens, né, e outros casos que envolvam também dados de menores. Como que fica no caso do menor? Também são dados extremamente complicados de serem mexidos, né? A LGPD ela estabelece algumas regras bem específicas para o tratamento de dados de menores. O consentimento dos pais ou do responsável, né, é necessário, né, quando é criança ou adolescente, né? E os dados de menores, né, de idade, eles têm que receber uma proteção super extra especial devido à vulnerabilidade, né? O menor não tem nem como se proteger de um vazamento de dados, né?
Então, o tratamento desses dados, eles têm que levar em consideração o melhor interesse da criança, ou do adolescente, no caso, né? Garantindo privacidade, a segurança, além de que tem idade mínima, tá? Alguns casos, eles podem variar de 12 a 16 anos. Então, alguns casos a gente não pode pegar nem menores de 16 anos para tratar os dados. Então, é muito importante fornecer várias informações, sejam elas específicas do projeto, super claras, né, para que os pais possam entender, pais ou responsáveis, né, sobre os tratamentos dos dados sensíveis dos menores, né. E os tratamentos sensíveis de menores, assim, eles têm que ter uma atenção muito especial mesmo. Eu acho assim interessante também a gente falar, que a gente está falando bastante aqui sobre a parte de segurança, que é muito importante, e existe um tipo de projeto que agora, né, LGPD está entrando assim em todos os requisitos que a gente tem visto de grandes contratações, de diversos tipos, né, de projetos que a gente trabalha, né, e trabalha, e tem acesso e que a gente tem contato. Mas, inclusive, é pedido hoje, né, em vários projetos que tenha o que você tem, como a Laura disse, né, ela mesma trabalha bastante com isso. Agora, o que a gente tem bastante demanda hoje é a entrada, é tudo indo para a nuvem, né? Tudo estava em computadores, em servidores físicos, e hoje a gente tem uma migração dos dados para a nuvem. E quando a gente está falando nisso, a gente está falando que a gente não sabe direito aonde esse dado vai estar, porque um provedor de nuvem, ele tem espalhados no mundo as suas, depende do contrato, né, as suas centrais, né, e depende do contrato, aonde vai estar esse data center aí, né, você pode estar com um data center aqui da sua cidade, no seu estado, ou dentro do Brasil, em diversos estados, ou fora, né? Ou mesmo que o dado que você usa está num data center mais próximo, no caso de tempo, de delay, né? Mas ele pode estar sendo replicado para outro lugar. Como isso acontece quando a gente está falando em mudança para a nuvem, que é uma forma onde você pega todos os dados que estão guardadinhos em caixinhas próprias ali e vai mudar, e você não pega a caixinha fechada, né? Você leva dado a dado. Então, como é que você faz, como que a gente pode falar um pouco sobre a conformidade nesse tipo de serviço? Bom, a maioria das vezes, quando a gente vai falar de serviço em nuvem, é algum serviço contratado, né? A maioria deles é um serviço contratado. Então, são prestadores de serviços para a gente, né? Por exemplo, tem uma famosa aí, muito, muito famosa, que todo mundo está falando ultimamente, né? Que tem um sorrisinho embaixo. Não sei o que é, né? Enfim. Mas, de acordo com a LGPD, os prestadores de serviço de nuvem que realizam processamento de dados fora do território brasileiro também precisa estar em conformidade com o LGPD, porque você está tratando de dados de pessoas residentes no Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, é importante que essas empresas que utilizam serviços de nuvem, elas escolham fornecedores que estejam em conformidade com a LGPD também, né? E que possuam os mecanismos adequados também de proteção de dados. É aquele negócio, você vai estar cuidando do dado como se fosse seu. Você vai dar na mão de qualquer pessoa? Eu não faria isso, tá? Então, tem que ter algumas garantias. Por exemplo, você tem que ter contratos específicos. Os contratos, eles têm que estar muito bem escritos para você saber até onde, qual que é a responsabilidade de cada um, né? E o que cada um vai ter, qual que é a medida de segurança que cada um vai ter, né? Fazer uma avaliação do fornecedor, que é o que a gente chama de due diligence hoje no mercado. Fazer um due diligence, assim, extremamente, um pente fino no fornecedor, tá? De nuvem. Uma verificação da política de privacidade também, né? Que realmente não basta a gente fazer o pente fino, a gente tem que ler também, a gente tem que ver, entender qual que é a política do fornecedor, né? De nuvem. Fazer a verificação das medidas de segurança, tipo um testezinho, sabe? Dá uma olhada, ver que medidas de segurança a pessoa tem, né? Qual que é a localização do servidor, porque não basta só a gente
Beleza, vamos olhar, o servidor vai estar lá sei lá, nos Estados Unidos. Mas que lugar que ele está localizado? Deixa eu ver se lá perto não tem algum risco também físico, né? Vamos dar uma olhada. E também verificar se tem outras leis locais. Você falou, às vezes o serviço de nuvem pode ser no exterior. Beleza, só que tem outra lei local que também precisa ser seguida, né? Às vezes ele tem que seguir, por exemplo, lá na Europa, a GDPR, lá, né? Tem outras leis mundiais aí que são mais famosas que a LGPD também, né? E verificar se às vezes a pessoa tem o fornecedor, né, no caso, o prestador de serviço, tem uma certificação, né? Que a gente fala que a certificação é a garantia de que realmente tá redondinho, tá bonitinho, e a credibilidade também, né? Acaba aumentando bastante com uma certificação. Uma pessoa acreditada, né? É muito mais firme a sua confiança do que qualquer outro, né? Não menosprezando, mas a acreditação é uma coisa muito forte, né? Então, assim, a gente pode garantir que eles sejam tratados conforme a legislação, mesmo que sejam, né, lá no exterior. Bem legal, eu acho assim bem importante, porque é um termo que eu gosto bastante, que já também vi você comentar sobre isso, que é a rastreabilidade do dado, né? Que exatamente tem a ver com tudo que você falou agora. E é uma coisa que eu sempre, como gerente de projeto, e até tenho aprendido bastante com o pessoal da Alemanha, que eles são bastante rígidos quanto a isso, né? E a gente tinha que prestar muita conta para eles em determinado projeto, então eu acho assim, ter a rastreabilidade, ter uma matriz de rastreabilidade para conseguir localizar em qualquer momento por onde o seu dado passou, o que está acontecendo, né? Eu acho isso bastante importante, isso vai garantir muita coisa quando você precisar, né? A gente espera não precisar, mas pode ser que a gente precise. O Wagner está por aí já, Wagner? Nós temos alguma pergunta antes do encerramento aqui, da Laura, da última mensagem dela aqui? Tem sim, viu, Elô? Tem perguntas aqui. Eu vou fazer tem aqui, gente, para quem não sabe, nós estamos transmitindo para vários canais: Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, tem a página oficial também, então tem perguntas em todas elas. Então vou escolher algumas aqui. Eu vou fazer a primeira, até aqui do Jean. O Jean está com a gente aqui nos bastidores, está bem bacana. Então o Jean Ferreira, ele está perguntando aqui, ó: gostaria de saber qual a visão da Laura da necessidade de profissionais com conhecimento específico em LGPD, privacidade de dados, em projetos. Se um profissional mais generalista consegue abarcar essas demandas, ou o time precisa essencialmente de um profissional com especialização nesse campo? Olha, Laura, eu recomendaria uma pessoa que realmente seria uma pessoa especialista em dados. Por quê? Porque é aquele negócio, é muito mais fácil a gente ter e não precisar do que lá na frente a gente penar em conseguir, entendeu? Então eu acredito que uma pessoa com especialização nesse campo, ou que seja uma pessoa que seja formada, que tenha um conhecimento específico, não precisa ser um técnico, especialista, XYZ. Não. Pode ser uma pessoa que tenha um conhecimento bom de privacidade de dados, e aí muita coisa a gente adquire na experiência. Eu falo que eu sou a experiência viva disso, porque eu fiz faculdade de Direito, e eu falo que a faculdade ela não me preparou 100% para o mercado. Eu fui aprender muita coisa na prática. Então, a mesma coisa vai acontecer com a LGPD. A gente vai aprender muita coisa na prática. Contrato de LGPD, quando a gente pega um contrato na faculdade, é uma coisa. Quando a gente pega um contrato do mundo real, totalmente diferente, gente. Eu falei isso para a estagiária que trabalha junto com a gente lá no time, e ela falou assim, no começo ela não acreditou em mim, mas agora ela falou, realmente, o que a gente vê é um mundo fictício, e é verdade, e o profissional de LGPD também vai ser isso. Quando a gente recebe um treinamento de LGPD, a gente vê uma coisa. Quando a gente chega dentro do projeto, é outra totalmente diferente. Sempre varia do caso a caso, é sempre assim, é caso a caso, você tem que avaliar, cada situação é uma coisa diferente. Então, eu acredito que
tendo uma pessoa especialista nesse campo é sempre muito bom. Maravilha. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui, deixa eu pegar, está na página oficial, do Pedro Dias Neto. O que eu preciso fazer se eu entender que estão usando meu contato para outros fins? Exemplo, me cadastrei para receber um e-book e as pessoas estão me enviando mensagens para coisas que nem sei o que é. Aí ele coloca aqui, ó, sei que foram eles, pois criei um e-mail só para fazer o download deste e-book. Bom, primeiro de tudo, lembra que eu falei, o titular dos dados, ele pode a qualquer momento revogar aquela permissão de utilização de dados, né? Vamos dizer assim. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro de tudo, ele tem que revogar, porque você é direito seu, a LGPD garante isso. E quando você revoga essa autorização de utilização de dados, eles têm que parar de mandar tudo isso para você, né? E aí você tem como direito também pedir para que eles excluam o seu e-mail, né, no caso, da base de dados deles. É também um direito nosso. A gente pode pedir isso para qualquer lugar que a gente tenha algum dado. Ah, eu quero que vocês excluam os meus dados da sua base de dados. É uma forma de garantia que a gente possa se proteger de receber esses junk mails aí que a gente chama. Se a empresa não tira, eu entendi, porque normalmente numa empresa idônea, né? O Wagner tem aqui, embaixo, vai lá, se você não quiser mais receber nossos e-mails, clique aqui, e a pessoa clica lá e para de receber os e-mails, que seria isso, né, que você falou, né? Ou você manda uma mensagem para ele e fala, olha, eu não autorizei tira meu e-mail da sua base de dados. Uma empresa idônea tiraria. E se isso não acontecer? Olha, pela lei ela pode ser responsabilizada. Vamos dizer assim. Mas tem que abrir o processo. Mas você pode notificar a NPD também, tá? Você pode falar, ó, eu abri aqui, pedi para eles tirarem os meus dados da base e eles não tiraram. E aí, o que acontece? Nesse caso, existem várias ferramentas hoje que a gente pode utilizar, né? Tem prints aí que a gente pode tirar e tudo mais. Mas alguns casos específicos, por exemplo, o nosso empregador, ele é obrigado por lei a manter alguns dados por um certo período de tempo. Então, por mais que a gente peça para excluir da base de dados, pela lei ele tem que manter também, né? Então, assim, Elô, se realmente foi lá, a pessoa não excluiu os seus dados, você verificou, garantiu que é isso mesmo, você pode notificar a NPD, tá? Ou o próprio DPO da empresa, falar assim, o que está acontecendo? Eu vou ter que ir na NPD? Dá licença, né, gente? Legal. É isso aí. Vamos lá, temos mais perguntas. Um tempo atrás, eu fiz a adequação, né, LGPD. E só para você entender, eu estou em momento de mudança de plataforma de Gmail Marketing. Então, isso está me dando uma dor de cabeça, porque eu tenho que levar toda essa informação para eles, né, para essa outra ferramenta, porque a ferramenta que eu estou hoje, se eu exporto a lista, eu consigo ver quem pediu para se cadastrar, né? Então eu tenho todo esse histórico. Então eu tenho que levar. Então isso está me dando uma dor de cabeça gigante, mas é necessário, né? Para poder manter e preservar aí os dados das pessoas. Vamos lá, temos mais aqui. Se eu pegar sobre a pergunta, é do Vando Mota Moura da Silva. Boa noite. Por favor, poderia explicar um pouco mais a relação do DPO com o Scrum Master e PO? Ele participa das dailies? Olha, dentro de um projeto específico, o DPO ele pode agir como um auxiliador, né? Vamos dizer assim, que o DPO ele é o encarregado de dados da empresa, né? Então, assim, por exemplo, abrir um projeto novo, a gente precisa de uma consultoria específica sobre os dados que a gente vai usar, até onde a gente pode mexer com esses dados, qual que é o consentimento que a gente tem que ter, se está tudo certo. Ele pode participar das dailies junto com o Scrum Master, com os outros papéis dentro do projeto, assim, de uma forma consultiva também, né? Explicando o que é LGPD, como uma forma de conscientização e tudo mais. Se
né, quando achar necessário, ele pode incluir uma pessoa específica de LGPD para acompanhar o projeto, né? Assim, às vezes acaba sendo um pouco até melhor. A relação dele, né, com o Scrum Master, seja com o gerente de projetos, seja com, sei lá, o desenvolvedor, essa relação da LGPD, ela é muito complexa, então ela vai variar de caso a caso, né? O certo seria que você tivesse uma pessoa acompanhando. No caso, tem o DPO, tem um técnico, tem, sei lá, um responsável, tá? O projeto. E assim, as dailies, não acredito que sejam todas, mas assim, as mais importantes, por exemplo, vão tratar de alguma coisa muito específica que vai falar de dados dentro do projeto. Porque às vezes o DPO ele vai estar lá, ele tem um conhecimento específico em LGPD e não específico dentro de, sei lá, dentro de uma questão de projeto. Pode ser que ele está lá boiando dentro do projeto, assim, ele não vai entender a questão de, sei lá, qual é o código que ele está usando. A gente às vezes não entende, tá? Eu falo que eu aprendi muita coisa de tecnologia depois que eu comecei a trabalhar. E eu ainda assim eu não consigo mexer em um código. Se alguém me der um código, eu não vou saber fazer nada. Então, se vocês estão falando lá dentro de código, eu não acho interessante uma pessoa que trata de LGPD estar junto. Mas se vocês forem tratar assim de medida de segurança, se vocês forem tratar de qual dados vocês vão usar, qual que é a finalidade que vocês vão ter que fazer na hora do Privacy by Design, né, que é desde o ciclo, no início do ciclo do projeto, seria interessante, sim. Não em todas as deles, tá? Mas ter uma pessoa próxima, assim, para estar sempre junto com vocês aí, acompanhando qualquer dúvida e etc. Aí agora vai a minha experiência. A experiência dela é muito mais, conta muito mais. Eu acho, a gente utiliza mais dentro da planning, da sprint planning, quando você vai fazer, né, uma avaliação do que você vai fazer para entender o que precisa, e na review, tá? Raramente também é na retrospectiva. Por quê? Porque quando a gente está, na review, a gente está passando, fazendo a demo, demonstrando como vai ser, aí a gente, entendeu? Está usando como vai ser utilizado o dado, como a gente vai fazer. Mas como a Laura falou, depende muito. E em todas as deles não faz sentido, porque na dele a equipe, embora ele faça parte da equipe, ele vai naquelas deles que ele precisa participar. Ou, dependendo também do tipo do seu projeto, se for um projeto altamente crítico, aí sim. Mas no dia a dia, nos projetos normais que a gente toca, dificilmente ele tem esse papel da participação diária, né? De estar trabalhando junto ali. Ele vai estar trabalhando junto no período onde faz a avaliação mais próxima, né? Ou dentro quando você vai fazer uma release, num plano de release, então aí ele entra. Então, em alguns pontos onde a gente vai entrar mais com essa parte de utilização, né, dos dados sensíveis. Então, é aí que a gente acaba usando mais o pessoal de LGPD. E nos planejamentos. E claro que uma empresa como uma consultoria, ou uma empresa, quando você vai vender o seu serviço, consultor, de um determinado projeto para uma empresa, na avaliação do seu contrato e daquilo que você vai fazer com os dados com o cliente. Então, aí entra naquela parte do planejamento, do privacy design, que foi o que a Laura falou durante a nossa exposição aqui. Okay? Excelente. Vamos para a última pergunta aqui, Elo e Laura. Última pergunta nossa aqui, o Johnny está perguntando o seguinte: olá, boa noite. Eu gostaria de saber quanto tempo há necessidade de exclusão dos dados após a conclusão de um projeto. Olha, isso vai depender do contrato, tá? Via de regra, o que a gente tem visto muito é questão de anos. Às vezes, alguns 5 anos, às vezes uns 3 anos. Isso vai variar muito de projeto para projeto, tá? Então, o que o controlador diz que você tem que fazer. Eu já vi casos de controladores pedindo para que a exclusão seja em até 30 dias. Eu já vi casos. Mas eu já vi casos também de exclusão de até 5 anos. Por exemplo, que é o que eu falei. Às vezes tem casos específicos de lei que precisam durar um certo período de tempo. Eu sei que a CLT, que é a lei trabalhista, exige que o
o trabalhador, né, o empregador, no caso, ele mantém os registros dos colaboradores em até, se eu não me engano, 5 anos, tá? Eu posso estar falando besteira, gente, porque... Mas faz tempo que eu não vejo essa lei específica. Mas cada projeto, ela tem que se basear no que o controlador está falando, tá? Então agora eu vou complementar de novo, tá? Quando a gente está fazendo o projeto, a gente tem normalmente 3 bases, pelo menos, né? A sandbox a gente vai colocar tudo que a gente está testando unitário ali na hora que a gente está desenvolvendo, né? A gente tem a base de qualidade, que é aquela que é similar, que na verdade a gente usa idêntica, né? É uma cópia antiga, digamos assim, da base de produção, e a base de produção, que é para onde a gente vai mandar. Normalmente a gente trabalha com 3 bases. Então, teste integrado é feito na base de qualidade, teste unitário é feito no sandbox, e a base de produção é a base de produção. Essa base de produção é o que a Laura está falando que tem que ser mantida. A base de qualidade, normalmente, ela é recarregada periodicamente. E esse dado anterior, inclusive backup, tem que sumir, né, no dia seguinte. Acabou, entregou, não precisa. É claro que a gente tem um período de garantia, que normalmente são esses 30 dias que a Laura falou. Então, nesses 30 dias, a gente ainda mantém a base de qualidade, porque se der algum erro, a gente vai fazer ainda algum teste ali, né? Mas o sandbox, ele tem que ser limpo periodicamente. O que acontece hoje, né, na prática? Se você entra no sandbox para fazer teste, você tem dado lá de 1900 antigamente, né? Então, isso, e ali você não tem segurança. Todo o arcabouço de segurança que está na produção dificilmente está ali. Então, aí você tem vulnerabilidade, porque é aquilo que a gente falou, a gente mascarou todos os dados que estão lá. Se a dúvida do Johnny for Entre nós, específica para LGPD... gerente de projeto, não mascarou. Fala, Laura, desculpa. Se a dúvida do Johnny ela for específica, se a LGPD tem um prazo específico, ela não tem, tá? Por isso que eu falei, tem que ser com base no que o controlador está falando. Só que a retenção de dados pessoais, né, os dados pessoais eles só podem ser mantidos apenas por um tempo necessário para cumprir a finalidade. Então, seja 5 anos que o controlador estipulou, é 5 anos. Seja 30 dias, é 30 dias. Então, depois que eles cumprem a finalidade deles, da qual eles foram coletados, eles têm que voltar, né, para a pessoa, tem que ser deletados e afins, né? E aí é o que a Elo falou, né? Tem toda uma trama por trás disso também. Sim, até uma dúvida pessoal, né? Eu fiz a adequação aqui, eu já ia mandar essa mensagem para a consultora. Mas eu trabalho com projetos, eu tenho uma empresa que trabalha com projetos digitais. Então, a gente trabalha com criação de eventos, e algumas empresas me contratam, e eu tenho a política de negociar com eles em contrato, que todos os dados dos participantes, o que eu faço? Eu que faço o cadastro, eu que recebo todas as informações. Então, o que eu faço? Acabou o evento, eu mantenho esses dados na minha base por 30 dias e envio a base de dados para o cliente. 30 dias eu deleto do meu sistema, porque é um evento não meu, é um evento dele. Isso é legal, Laura? Quando você diz que você tem um cliente, por exemplo, vocês trabalham com contrato, certo? Isso. Então, beleza, chegou o dia do seu evento, você cumpriu a finalidade para aquele dado que você tinha recolhido. Ok, passou um certo período de tempo, tem que excluir mesmo, é isso daí. Se você cumpriu a finalidade dele, você tem que excluir ele depois de um tempo. Por que eu falo do contrato? Porque dentro do contrato, via de regra, e aí é o que eu falo, todo contrato tem que ter isso, gente. Estipular em quanto tempo você tem que excluir aquele dado da sua base. A LGPD, que nem eu falei, ela não estipula um prazo, mas você cumpriu a finalidade, você tem que excluir o dado. Você está fazendo 30 dias? Excelente, 30 dias é um período razoável.
Maravilha. Uma dúvida, eu vou pegar mais, lógico que eu vou entrar em contato com ela e pegar os dados Uhum, mais técnicos ainda para poder levantar, uhum. mas já deu uma esclarecida bem bacana. É. Gente, pode falar. Não, 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 nada. Elô, Laura, que prazer, que bate-papo. O pessoal que está no Instagram, o pessoal não pergunta, mas está colocando aqui tema muito relevante, fantástico, cheio de coraçãozinho, muito bom o tema escolhido, ou seja, gostaram demais aqui do nosso conteúdo. A gente sempre busca trazer conteúdo de relevância, né, gente? E LGPD é um tema que está em relevância no momento atual, nesse universo ainda mais digital que nós vamos vivendo, né? Elô, quero deixar aqui agora para você. Você tem mais alguma pergunta para a Laura? Podemos Então, dar eu as acho que considerações? só agradecer aqui, viu, Wagner, você, a Laura, por ter vindo e tinha certeza que ela ia colaborar muito por um tema bastante diferente e que eu vejo que hoje é bastante relevante no meu dia a dia. Então, eu Sim, acredito que no dia a dia dos outros gerentes de projeto também, se não é, será em pouco tempo. Pessoal, preparem-se. maravilha. Então vamos deixar aqui aberto para a Laura fazer as considerações finais dela e despedir do pessoal que está conosco. Ai, gente, eu queria só agradecer 1000 vezes aí essa participação. Fiquei um pouco nervosa, lógico, fiquei, mas depois eu desato a falar e aí tá tudo certo, gente. Nem senti. Mas eu queria muito agradecer a Lu, ela é uma querida, maravilhosa. A gente tá sempre aí junto no dia a dia, ela é uma parceira de milhões. Quem conhece ela sabe a pessoa que ela é incrível. E muito obrigada, viu, Wagner, por me conceder esse espaço aí. Fiquei muito feliz de passar um pouquinho do meu conhecimento, seja ele mínimo, tá, gente? Porque é um tema extremamente complexo, complicado. É assim, mas não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, tá? Ele é complexo, é complicado, sim, mas não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo tem que saber um pouquinho, mais por questão pessoal também do que para projetos, tá? Conhecer o que a LGPD faz pra gente, porque é os nossos dados que estão aí no mercado também, né? Mas eu queria muito agradecer aí, foi um imenso prazer, fiquei muito contente e estarei com vocês acompanhando os próximos, que eu fiquei muito curiosa de conhecer mais aí o trabalho da Elo, o seu, e fiquei muito contente de estar aqui. Muito obrigada. Maravilha, maravilha, excelente, Laura. E deixar agora também a Elô já falou um pouquinho aqui, mas Elô, suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco. Bom, pessoal, obrigada por estarem conosco aqui hoje, mais nesse Esquenta Cona GP. Vamos aguardar vocês, né? Inclusive na minha palestra lá no Cona GP, que vai ser sobre gestão, como obter sucesso nos projetos, independente da abordagem, porque sucesso de projeto independe da abordagem que a gente está fazendo, né? Isso que é importante, como é que a gente faz para sempre ter sucesso, e não são 5 dicas, não, porque não é fácil. Aquilo que a gente leva anos para aprender, dificilmente a gente explica em 1 hora, né? Mas espero vocês também durante todo o evento e agradecer mais uma vez aqui ao Wagner, a Laura, e que todo mundo consiga aí, a partir de agora, ter este olhar, pelo menos, mais atento quanto à parte de privacidade de dados também das pessoas. E num outro momento a gente volta aí para falar sobre a parte de segurança de dados aí com o foco empresa. Depois a gente fala da outra parte aí algum dia, viu, Wagner? Tá bom? Pode ter Abraço, certeza, Wagner, Elô. brigadão e sucesso no Cona GP. Vamos embora, fica aqui com a gente até eu despedir, hein? Não vão sair não, vamos lá. Ô, gente, todo mundo que está aqui nos assistindo, é um prazer estar com vocês, tá? Lembrando o seguinte, semana que vem teremos mais uma live. Na semana seguinte, infelizmente, nós não teremos, devido a alguns ajustes aqui que nós estamos finalizando para o evento que está chegando. E no dia 19 teremos mais live antes do evento, tá bom? Para quem não conhece o ConaGP nasceu em 2018 e de lá para cá, anualmente, nós estamos na 6ª edição, ele vem ajudando, né, somando com os eventos que já existem nesse Brasil maravilhoso, tanto presenciais quanto eventos online,
para que aumente, ajude no aumento do grau de maturidade e gestão de projetos nesse nosso Brasil. Então nós chegamos aqui para somar, tá bom? O nosso modelo, ele é desde o início 100% online, nós desde 2018, no mesmo modelo, sempre trazendo temas relevantes da área. A credencial é única, é a credencial VIP, e tem estudante e profissionais, tá? A credencial ela dá direito para você a participar ao vivo do evento, online ao vivo, e também direito às gravações. E o bacana é que durante um ano que você vai ter acesso às gravações, pode servir de banco de dados de pesquisa, caso você tenha necessidade de rever algum ponto, ver alguma palestra, algum tema que você viu no evento e vai aplicar na sua empresa. Então, acaba sendo utilizado como um banco de dados de pesquisa sobre os temas, tá? E uma coisa bacana também, que nós buscamos sempre agregar valor para as pessoas. Então, nós conseguimos aqui uma negociação com a Voito. Então, tem 2 treinamentos fantásticos, gratuitos, que as pessoas recebem assim que fazem o cadastro. Elas têm acesso por um mês a esses cursos, que é o curso de MS Project e um outro curso de, como é que fala? Para certificação PMP. É um curso para certificação PMP, para quem quer tirar a certificação PMP. Bem bacana. A Voito, acho que muitas pessoas já conhecem, é uma gratidão. E quero deixar aqui meu agradecimento a todos os patrocinadores, né? A Infotec, nosso patrocinador diamante, a Profito e a Brasport, nossos patrocinadores prata, e também as nossas empresas apoiadoras que nos deram força, estão nos dando força para levar o congresso cada vez mais longe, como a Falcone, a Jump, IPMA Brasil, Universo Ágil, a ACE, Modern PMO, os PMIs de Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal, Jornada Colaborativa, a Gespro, Softmag, a grande parceira, o ITEC, a Exim, que inclusive está com um bônus na área de membros, com 15% de desconto nas certificações da Exim. E vamos ter sorteio também de uma certificação lá no evento, no final do evento. Atena, Congresso de TI, a Voito e a RPA IAI, que é um evento onde a gente já executa algumas ações bem bacanas, que vamos falar depois no Conagile também sobre esse tema. E gratidão a todas as empresas que estão nos apoiando. Elô, Laura, novamente, gratidão, é um prazer. Esse foi o primeiro dos nossos encontros. A Laura é super bem-vinda aqui no nosso mundo, né, Heloísa? Tanto Sim, aqui com quanto lá certeza. no Conagile. Vamos fazer alguns encontros com ela no Sim, Conagile. vamos sim. Já se preparem que vem um tema muito quente antes no Esquenta Conagile. Maravilha. Laura, Heloísa, um abraço para vocês e a todos que estão aqui com a gente agora. Até lá, até mais. Tchau, tchau.